Era o ano de 1922, um período de grandes descobertas e aventuras arqueológicas. Um arqueólogo britânico chamado Howard Carter estava trabalhando no Egito, um país repleto de mistérios antigos e segredos enterrados. Ele procurava uma tumba perdida, uma que muitos acreditavam ser apenas uma lenda. A tumba pertencia a um jovem faraó chamado Tutankhamon. Durante anos, Carter procurou incansavelmente. Finalmente, ele a encontrou, escondida sob as areias do tempo. A tumba estava escondida no Vale dos Reis, um local sagrado e misterioso. O mundo ficou maravilhado com a descoberta. Dentro da tumba, tesouros brilhavam como nunca antes vistos. Ouro enchia as câmaras, refletindo a grandiosidade do antigo Egito. Carter encontrou a múmia do faraó, preservada por milênios. Estava dentro de um sarcófago de ouro, uma obra-prima de artesanato e devoção. O jovem rei finalmente foi revelado ao mundo moderno, seu rosto intocado pelo tempo. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente, capturando a imaginação de pessoas em todos os cantos do globo. O mundo estava cativado. As pessoas estavam ansiosas para aprender sobre o antigo Egito, fascinadas pelos mistérios e riquezas que ele guardava. A tumba de Tutankhamon se tornou um símbolo desse fascínio, uma janela para um passado glorioso. Era um vislumbre de um mundo perdido, um mundo de deuses, faraós e civilizações antigas que ainda hoje nos encanta e inspira. Não muito tempo depois da abertura da tumba, a tragédia aconteceu. A descoberta da tumba de Tutankhamon foi um evento monumental, mas trouxe consigo uma série de infortúnios. Lord Carnarvon, o financiador da expedição, adoeceu. Ele era um homem de grande curiosidade e paixão pela arqueologia, mas sua saúde já era frágil. Ele havia sido picado por um mosquito. A picada infectou. Naquela época, as infecções podiam ser fatais devido à falta de antibióticos eficazes. A saúde de Carnarvon se deteriorou rapidamente. Ele foi levado ao hospital, mas os médicos pouco podiam fazer. Em 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon morreu. Sua morte foi um golpe devastador para a expedição e para todos os envolvidos. Sua morte foi repentina e inesperada. A notícia se espalhou rapidamente, causando grande consternação. Causou uma onda de choque pelo mundo. As pessoas ficaram perplexas e começaram a especular sobre as causas. As pessoas começaram a sussurrar sobre uma maldição. A ideia de uma maldição antiga capturou a imaginação do público. A morte de Carnarvon teria sido uma coincidência? Ou havia algo mais sinistro em jogo? A dúvida persistia. Ou havia algo mais sinistro em jogo? A lenda da maldição do faraó começou a tomar forma. A lenda da maldição do faraó nasceu. Diziam que qualquer um que perturbasse o descanso do faraó sofreria terríveis consequências. Os jornais sensacionalizaram a morte de Carnarvon. Manchetes dramáticas e histórias assustadoras começaram a circular. Eles a ligaram à abertura da tumba. A conexão entre a tumba e a morte de Carnarvon parecia inegável para muitos. Histórias se espalharam como fogo em palha. A ideia de uma maldição se espalhou rapidamente, alimentada pelo medo e pela superstição. O público ficou apavorado e intrigado. A morte de Lord Carnarvon e a suposta maldição do faraó se tornaram um dos maiores mistérios da época. A morte de Lord Carnarvon foi apenas o começo. Mais tragédias se seguiram. Pessoas ligadas à tumba começaram a sofrer infortúnios. Algumas adoeceram. Outras morreram em circunstâncias misteriosas. Uma história contava sobre um canário. Pertencia a Howard Carter. O canário foi engolido por uma naja. Najas eram vistas como protetoras dos faraós. Seria um sinal? Tutankhamon estaria buscando vingança? Os rumores de uma maldição ficaram mais fortes. As pessoas sussurravam sobre a ira do faraó. Elas diziam que aqueles que perturbassem sua tumba enfrentariam um destino terrível. A maldição se tornou um tópico popular em jornais e revistas.
A lista de supostas vítimas da maldição aumentou. Desde a descoberta da tumba de Tutankhamun, várias mortes misteriosas foram atribuídas à maldição do faraó. George J. Gould, um financista americano que visitou a tumba, morreu pouco depois. Ele teve febre alta e não conseguiu se recuperar. Arthur Mace, membro da equipe de Carter, morreu em 1928. Ele sofria de exaustão severa e sua saúde deteriorou rapidamente. Em 1929, Richard Battle, secretário de Carter, foi encontrado morto em sua cama. Sua morte foi um choque para muitos. A causa da morte foi insuficiência cardíaca, mas as circunstâncias levantaram suspeitas. Mas muitos acreditavam que a maldição era a responsável. A ideia de uma maldição antiga capturou a imaginação do público. Essas mortes, embora aparentemente por causas naturais, alimentaram o fogo da narrativa da maldição. A cada nova morte, a lenda crescia. A mídia continuou a noticiar cada morte, aumentando o pânico e a fascinação. Eles conectavam cada uma à tumba, criando uma teia de mistério e medo. O público se convenceu de que a maldição era real. A cada relato, a crença na maldição se solidificava. A vingança do faraó estava sobre eles, ou assim muitos acreditavam. A lenda da maldição de Tutankhamun continua a fascinar até hoje. Seção 5. Avisos antigos. Sussurros do além-túmulo. Dentro da tumba de Tutankhamun, inscrições foram encontradas. Elas alertavam sobre perigos. A morte virá em asas rápidas para aquele que perturbar a paz do rei, dizia uma inscrição. Esses avisos, gravados na pedra, causaram arrepios na espinha daqueles que os leram. Os antigos egípcios acreditavam em maldições. Eles acreditavam em proteger os mortos. Esses avisos eram um lembrete. Eles mostravam que os antigos egípcios levavam suas crenças a sério. Esses avisos poderiam ser reais? A maldição seria uma forma de magia antiga? Ou seriam simplesmente uma maneira de deter ladrões de túmulos? O mistério se aprofundou. Seção 6. Uma explicação científica, revelando a teoria da radiação. Nos últimos anos, os cientistas exploraram uma nova teoria. Eles acreditam que a radiação pode explicar a maldição. Ross Fellows, um cientista, estudou antigas tumbas egípcias. Ele encontrou altos níveis de radiação em algumas delas. Fellows acredita que essa radiação poderia ter causado doenças. Pode até ter levado à morte. A radiação poderia ter vindo de materiais radioativos. Esses materiais podem ter sido usados nas tumbas. Essa teoria oferece uma explicação científica. Ela sugere que a maldição pode não ser sobrenatural. Poderia ser um fenômeno natural. Seção 7. Ceticismo e coincidência. Um contra-argumento para a maldição. Nem todo mundo acredita na maldição. Alguns especialistas são céticos. Eles dizem que as mortes foram coincidências. Eles apontam que muitas pessoas entraram na tumba sem sofrer danos. Campbell Price, um egiptólogo, é um desses céticos. Ele acredita que a maldição é um mito. Ele diz que foi criada pela mídia. Price argumenta que as mortes foram por causas naturais. O debate continua. A maldição era real ou foi um produto da imaginação e coincidência? A resposta permanece indefinida. Seção 8. O fascínio duradouro da maldição de Tutankhamun. Apesar do ceticismo, a maldição de Tutankhamun persiste. Continua a fascinar pessoas em todo o mundo. Por que essa antiga maldição ainda tem tanto poder? Talvez seja o mistério. A maldição oferece um vislumbre do desconhecido. Ela explora nossos medos e superstições mais profundos. Ou talvez seja o fascínio do Antigo Egito. A maldição é uma lembrança de uma civilização perdida. Ela nos conecta a um tempo distante. Seja qual for o motivo, a maldição de Tutankhamun permanece uma parte intrigante da história. É uma história que continua a ser contada e recontada.
Seção 9. Curta. Inscreva-se e explore mais mistérios antigos. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada pelos mistérios do Antigo Egito. Se você gostou de aprender sobre a maldição de Tutankhamon, curta este vídeo e inscreva-se no meu canal para mais explorações fascinantes dos maiores enigmas da história. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum episódio. Até a próxima! Continue explorando as maravilhas do passado.